Olá, youtubianos de plantão! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Jader, Livros que eu li. A obra é esta aqui, de Larissa Santo, de onde surgem as grandes ideias. Eu já falei no vídeo anterior, se você já não assistiu o vídeo anterior, volta lá na playlist ali do canal e veja o prefácio escrito por Marcelo Gleiser sobre essa obra. Hoje nós vamos já adentrar dentro da obra, citando o seguinte: muitas pessoas usam a palavra eureka para quando surge uma ideia, né? Eureka, isso aconteceu quando Arquimedes, então fazendo um teste, Arquimedes era muito amigo do rei e ele fazia experimentos para ajudar o rei. E quando fizeram uma coroa para o rei, ele pagou como se fosse ouro puro. Arquimedes, desconfiado daquilo, ele achou que não era ouro. Então ele fez um experimento, ele colocou dentro de uma... na verdade, antes disso, ele estava pensando nesse problema, pensando muito arduamente, e se deitou na banheira, porque naquela época os banhos eram feitos por banheira, né? E ele se deitou na banheira e viu que transbordou uma quantidade de água. Então ele percebeu que aquele volume de água que transbordou da banheira era igual ao peso do volume deslocado. Estava relacionado com isso. Então ele saiu, diz as más línguas, que ele saiu pelado, gritando eureka. Porque ele descobriu como fazer o teste para ver se a coroa do rei era realmente ouro. No final da história, ele fez isso. Ele fez a mesma experiência, colocou a coroa do rei dentro da água e viu que ela transbordou até um certo ponto. E ele mediu aquele valor, aquele volume de água deslocado, ele conseguiu ter o valor do ouro, que já havia o valor estipulado do ouro. Deu errado, então ele comprovou, ficou muito mais amigo do rei e cortaram a cabeça daquele que tentou enganar o rei, né? Então ficou muito marcado na história ele saindo gritando eureka, mas como se, por exemplo, ele fosse agraciado por uma grande ideia de um momento para outro. E isso não é bem assim, né? Ele ficou muitos dias pesquisando e pensando naquele problema. Então ele relacionou os acontecimentos do dia a dia para ele conseguir provar o que ele queria. Então as grandes ideias, elas já não surgem, né? De uma maneira assim, de uma hora para outra, né? É preciso ter criatividade. Ele criou, porque ele criou uma maneira de medir. E não existia naquela época a maneira de medir esse volume de água deslocado, que um sólido pudesse se deslocar para medir a densidade. Então isso não existia na época, né? Então, assim como Galileu, que aperfeiçoou o telescópio, né? Galileu pegou o telescópio que era dos holandeses, que eles usavam para ver as guerras, né? Eles usavam para ver longe, direcionado para as guerras. Ele decidiu virar o telescópio para o céu e observar os planetas, né? E assim ele conseguiu aperfeiçoar o telescópio, a partir de muitas noites de insônia, né? Isaac Newton pensa que se a maçã não caísse na cabeça dele, ele não ia saber as leis. Mas provavelmente, se ele não faria essa descoberta, outros fariam no seu tempo. Então, ao longo de diferentes períodos da história, nós temos muitos pesquisadores que vão tendo um olhar diferente sobre o mundo, sobre os ensinamentos do mundo, sobre experimentos, e vai dando novas descobertas, né? O Wallace e Darwin, né? Wallace enviou um manuscrito para Charles Darwin, que ficou estarrecido com a semelhança com a sua própria teoria. Wallace chegou ao princípio da seleção natural independente de Darwin, né? Depois, as ambas teorias, embora semelhantes, elas foram apresentadas à Academia de Londres, né? Da formação das espécies, e daí o Darwin publicou em 1859 o livro A Origem das Espécies. O Wallace publicou o livro Darwinismo.
às vezes, nessas épocas se tinha muitas descobertas aleatórias de um físico, um químico, um biólogo. Hoje em dia nós já temos descobertas mais coletivas, né? Mas isso nós vamos ver mais em seguida. Então vou cumprindo a minha promessa de não me alongar muito nos vídeos. Eu vou parar por aqui, mas ative o sininho, né? A notificação, se inscreva no canal e até o próximo vídeo sobre esse livro fantástico. Um abraço.